Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Pausa Legal, o podcast que a gente fala dos direitos que você não sabe que tem e pode estar deixando de exercê-los. Hoje estamos aqui com a doutora Josefine, com a doutora Priscila e com o doutor Arthur. Iremos falar dos direitos trabalhistas, quando da sua demissão, como se resguardar e também de direitos imobiliários, né, e os efeitos dele na sua sucessão. Hoje vou começar o nosso assunto aqui com a doutora Josefine. Eu gostaria que ela trouxesse para a gente pontos específicos do momento da demissão. Muitas pessoas são pegas de surpresa, né? Sem saber ali como se organizar, que verbas elas têm direito. Então, os cuidados que você tem que ter neste momento. Doutora Josefine? Boa tarde a todos. Primeiro cuidado que os empregados, né, quando eles são desligados da empresa, geralmente o desligamento acontece pelo aviso prévio. Então, primeira coisa, o aviso prévio ele é indenizado, que a pessoa para de trabalhar no momento daquele aviso e recebe a verba referente ao aviso prévio, ou aviso prévio trabalhado. Aí ele pode ser trabalhado por 30 dias, até 30 dias no máximo, o empregado vai escolher ou redução de 7 dias desses 30 dias, ou redução diária de 2 horas da jornada. Então, Então, se eu tiver os 30 dias trabalhados, eu posso escolher trabalhar só 21 e receber ele os 30 integral, ou eu reduzo minha jornada. Porque o legislador quis instituir essa regra para que o empregado tivesse oportunidade de tempo para procurar uma nova oportunidade no mercado. Então, falou assim, ou você trabalha menos 7 dias com redução de 7 dias, ou você trabalha com redução diária de 2 horas, para que você possa procurar um novo emprego. Então, passado esse momento do aviso prévio, instituído que o aviso prévio é indenizado ou trabalhado, a gente tem aí o pagamento das verbas rescisórias. O pagamento das verbas rescisórias, pela lei, ele tem que ser feito sempre 10 dias após o último dia trabalhado. Então, eu recebi o aviso prévio, se for indenizado, eu conto ali 10 dias corridos, e aí é o prazo legal que a empresa tem para fazer o pagamento. Caso a empresa não pague as verbas rescisórias nesse prazo legal, incide uma multa que está na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é uma multa referente ao último salário do empregado. Essa multa, gente, em 15 anos de advocacia trabalhista, eu nunca vi nenhuma empresa pagar espontaneamente essa multa no TRCT, no termo de rescisão contratual. Mal paga as verbas rescisórias, né? Essa multa sempre ela tem que ser cobrada lá na Justiça do Trabalho por meio de uma reclamatória trabalhista. Então, assim, é fato que existe a incidência dessa multa, mas é fato também que as empresas não cumprem essa regra quando atrasam, a não ser que sejam acionadas na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho condena a empresa ao pagamento dessa multa. Tá? Então, assim, a empresa vai marcar lá um horário para você comparecer ao RH, ao departamento pessoal, vai fazer esse termo de rescisão do contrato de trabalho, vai te entregar e vai ter o discriminativo das verbas rescisórias que você vai receber. Se for uma dispensa sem justa causa, você vai receber o saldo salário, você vai receber 13º proporcional ou total, né, se for referente a 12 meses, férias proporcionais ou indenizadas, mais um terço. Se você tiver férias vencidas, você vai receber em dobro aquelas férias, sempre com um terço a mais, e essas verbas vão estar todas discriminadas nesse documento chamado TRCT. Esse é o sem justa causa. Sem justa causa. Aí eu recebo também aquela multa do FGTS. Você vai sacar o FGTS que está lá depositado, receber a multa de 40% e vai receber também, da entrada, né, com pedido para receber o seguro-desemprego. E aí o seguro-desemprego vai depender do tempo de contrato de trabalho. Você pode receber 3 parcelas e no máximo 5 parcelas. Então você vai fazer o requerimento do seguro-desemprego e vai receber as parcelas do seguro-desemprego. Então, se eu não dei causa, né, àquela demissão, eu também não vou ficar ali numa situação tão complexa, porque eu vou ter um prazo, eu vou receber uma verba e eu vou ter um prazo para poder conseguir receber. Mas, como a doutora falou, nem sempre as empresas fazem os pagamentos corretos, né? Se eu olhei ali né, aquela folha que a empresa me passou e eu fiquei na dúvida se está tudo certinho, o que eu posso fazer? O ideal é não assinar aquele documento, porque a assinatura pressupõe que você está concordando com aquelas verbas que você está recebendo. Mas a assinatura também não impede que o empregado questione o recebimento daquelas verbas lá na Justiça do Trabalho. Então, eu recebi, eu assinei, a empresa fez o pagamento no prazo de 10 dias, liberou as guias, então, mas eu ainda assim eu levei lá para o meu contador, para o meu advogado da minha confiança, e eu vi que tem uma diferença ali, eu conferi e eu quero questionar. Como é que eu vou cobrar
essa diferença? É por meio do processo trabalhista, uma reclamatória trabalhista. Eu vou bater nas portas do judiciário e falar: judiciário, trabalhei de X período a tal período, eu fui dispensado sem justa causa, a empresa fez o pagamento, mas está faltando isso, isso, isso. E aí é muito importante que eu discrimine as verbas que eu considero que estejam faltando. Olha, está faltando, a empresa deixou de me pagar essa verba, essa e essa, e eu vou lá e faço requerimento de pagamento. Que a gente já direciona, né? Então, assim, pode sim ser questionado, ainda que o empregado receba todas as guias, assine tudo. Até porque, se o empregado se recusa a assinar essas guias, por exemplo, não concordo, esse valor está muito abaixo, eu acredito que eu tenho direito a receber um valor maior, não vou assinar. A empresa vai depositar esse valor na conta e vai dar por quitado aquela verba, né? Então, ela vai entrar também com a ação chamada ação de consignação de pagamento, que é justamente levando ao judiciário, falando: olha, eu dispensei, eu estou pagando aqui, eu estou me desobrigando das minhas obrigações. Então, assim, o ideal é... pode assinar, não tem problema, não tem óbvio. Ele não vai perder o direito por causa disso e você recebe, né, de uma vez, porque senão acaba que atrasa também esse recebimento, né? Doutor Galupo, como que ficam as verbas no caso da demissão com justa causa, em que o empregado deu motivo para a demissão? Então, Paulo, boa pergunta. Em relação à dispensa por justa causa, o empregado ele vai ter direito ao seu saldo salário, né, os dias que ele trabalhou naquele mês, e também vai ter direito às suas férias vencidas mais um terço. Os demais outros pedidos, como 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio e FGTS, ele não tem esse direito quando ele é dispensado por justa causa. E o seguro-desemprego? O seguro-desemprego também ele não tem direito. Então ele vai ter direito, né, em regra, a não ser que tenha alguma exceção, em regra vai ser o saldo de salário, as férias proporcionais e o resto, praticamente tudo, ele perde. Não, aí ele vai ter direito ao saldo de salário e às férias vencidas mais um terço. As férias proporcionais ele perde. Então você já tem que ter adquirido as suas férias para você ter direito quando você é demitido por justa causa. Fora isso, saldo de salário. Gente, perde o direito ao seguro-desemprego, hein? Então, assim, fique atento. Se você está sofrendo esse tipo de risco, já sofreu uma advertência, uma suspensão, abre teu olho que você pode perder direito a todas as suas verbas. Mas, caso ele ache que não foi justa essa demissão, ele também pode buscar o direito às outras verbas na justiça. Ele fala assim: ninguém me justificou, não sei por que eu fui demitido. Claro, ele pode estar procurando a ajuda de um advogado, né, para poder entrar com uma reclamação trabalhista, para tentar verificar se a forma como ele foi dispensado, né, por justa causa foi uma forma correta, preenchendo alguns requisitos, se a dispensa foi de forma imediata, se ela seguiu uma gradação, né, se ela passou por todos os trâmites corretos para a justa causa e analisar se de fato, né, o empregador ele cometeu aquela falta grave que ensejasse essa dispensa dele por justa causa. Se ele não tiver cometido, a gente consegue todas essas outras verbas aí, que ele teria direito, inclusive o seguro-desemprego a gente consegue... Sim, aí a gente entraria com um pedido de nulidade da dispensa por justa causa. Muito legal. Muito interessante, Paula, dessa questão que o doutor Arthur está levantando, quando a gente pede a reversão da justa causa na justiça, né, que o empregado não concorda com aquela aplicação da justa causa, é a empresa que tem a obrigação de comprovar a falta grave do empregado. Então, isso é muito favorável para o empregado, é muito interessante esse aspecto, porque se eu levo lá para o processo falando: olha, juiz, eu não concordo com essa justa causa, eu não cometi a falta que a empresa está me atribuindo. Então, é a empresa que tem que demonstrar primeiro que cumpriu os requisitos legais de investigação, de inquérito interno, para apurar aquela falta. E segundo, a empresa que tem que comprovar documentalmente no processo ou de forma testemunhal a gravidade daquela conduta. Então, se a empresa não consegue demonstrar e comprovar a gravidade daquela conduta daquele empregado, a justa causa é revertida, a demissão é considerada uma dispensa sem justa causa. E nós já conseguimos inúmeras reversões de justa causa aqui no nosso escritório, justamente usando, né, desse artifício legal, dessa possibilidade legal, esse ônus probatório que a gente chama tecnicamente falando, que a empresa de fato não conseguiu demonstrar a gravidade daquela situação e a justa causa foi revertida, o empregado sacou o FGTS mais a multa de 40%, fez jus ao seguro-desemprego, recebeu o aviso prévio, inclusive a multa do 477, que é a multa referente ao último salário do empregado, porque aí... porque não vai ter pago dentro do prazo, exatamente. né? Então, assim,
As verbas rescisórias, elas vêm de forma integral para aquele trabalhador, né? Elas voltam, inclusive com possibilidade de pagamento de indenização por dano moral. Ô, gente, é importante, porque a gente está considerando que você não fez nada de errado, né? Mas empresas, caso você também tenha funcionários que estão gerando esse desgaste, vocês acabaram de ouvir o tanto que é complicado comprovar, né, essa justa causa. E às vezes vocês têm razão. Então, se você está com um funcionário que te dá dor de cabeça, procure uma assistência jurídica, porque aqui o nosso interesse é fazer o que é justo, seja de um lado, seja do outro. Se você precisa aplicar a gradação da justa causa, busque auxílio jurídico, porque mesmo com razão você pode perder um processo. Como a doutora Josefine falou, não... O ônus da prova, quando a gente fala o ônus, é quem que tem que provar aquilo que está alegando? Aquela pessoa que alegou, no caso, que é a parte que não é hipossuficiente, a empresa. Então, dentro da justiça, a gente precisa estar com tudo muito bem amarradinho. Você está com funcionários te dando problema, procure auxílio para fazer a demissão de forma correta. Tá? Outra situação que a gente tem muito é o funcionário não tá mais satisfeito com a empresa, não tem motivo para sair, ou ele quer ir para outro lugar, arrumou uma proposta de emprego melhor, e ele pede demissão. Como que ficam as verbas? Sim, pedido de demissão, as verbas são bem resumidas também, é o saldo de salário, férias proporcionais, ou se tiver férias vencidas, tem que ser quitadas em dobro, e o 13º integral, geralmente é o proporcional, né, porque o 13º as empresas sempre pagam por obrigação legal até o dia 20 de dezembro. Então, via de regra, o 13º vai ser proporcional. Mas aí, seguro-desemprego não. Seguro-desemprego não, saca FGTS, não tem a multa de 40% também. E em suma é isso. E lembrando que no pedido de demissão, a empresa pode sim descontar o período do aviso prévio do empregado, caso ele não cumpra aquele período, tá? Então, assim, o empregado vai lá, pede demissão, tá insatisfeito, né? Conseguiu outra oportunidade, que seja, fala, olha, meu último dia de trabalho é hoje. Então, a empresa pode sim descontar o aviso prévio das verbas rescisórias. Com a reforma trabalhista, teve alteração nessa questão do pedido de demissão, se o empregado entrar em um acordo, né, com o empregador. E aí altera alguma coisa em relação a essas verbas? A reforma trabalhista, ela trouxe uma grande novidade, que era uma prática que já acontecia extrajudicialmente, né, e era até ilegal. Ela veio legalizar, digamos assim, o acordo de dispensa entre empregado e patrão. Nesse acordo é chamado homologação de acordo extrajudicial, que é essa rescisão. O empregado perde algumas verbas, né, em razão desse acordo. Ele, por exemplo, ele vai ter direito a sacar 80% da FGTS, ele vai ter direito a 50% da multa de 40% da FGTS. É como se fosse uma demissão ajustada ali, né? Acordada, em que as duas partes perdem um pouco, abrem mão de alguns percentuais, né? Então, assim, veio, de fato, a reforma trabalhista veio legalizar esse acordo aí entre empregado e patrão na hora da dispensa, na hora da saída, né? Não é nem uma dispensa sem justa causa puramente e não é um pedido de demissão também. Então, é um acordo, realmente. E só acrescentando que a doutora Josefine mencionou, além de ser 50% do seu FGTS, também é 50% do aviso prévio do funcionário, né? Indenizado, não tem direito né? ao seguro-desemprego nessa modalidade, tá, Mesmo gente? com acordo, não tem direito. Então, seguro-desemprego você não vai ter, tá? Não vai ter. Você só tem seguro-desemprego se você for demitido sem justa causa. Nas outras situações, seguro-desemprego já era. Então, fique atento. E se você, empresa, tem um funcionário que trabalha anos com você, dedicado, né? E ali ele tá propondo esse acordo, leve isso em consideração, né? A gente tá todos trabalhando junto, a pessoa dedicou tanto tempo a você também a ele. Então, tentar chegar no denominador comum que seja bom para os dois lados. A gente tem que ser uma empresa boa de trabalhar também, agradável para as pessoas que estão conosco. Leve isso em consideração. Tá? E se vocês tiverem mais dúvidas a respeito desse assunto específico, a gente sabe que é um assunto que tem muito para falar e para não ficar cansativo para vocês, a gente vai encerrar ele hoje. Mas se vocês tiverem dúvidas, podem colocar tanto nas perguntas aqui ou pode entrar em contato com a gente tem aqui uma equipe disponível para atender todos vocês.